Olá, galerinha que chegou aqui pro cursinho de Enem, pro mini curso intensivo de redação de Enem. Obrigada por participar deste momento. Desejo muita sorte a todos. E, gente, não tá inscrito ainda no canal? Já se inscreve, né? Já ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Hoje eu digo que é a aula final do mini curso, mas não é o fim, é só o começo. Quem não assistiu a outra aula, corre que dá tempo. Eu postei um vídeo também sobre temas de redação, temas bombásticos de redação aí para vocês. Como eu já disse, para quem não me conhece, meu nome é Selma Lauton, sou professora formada em letras pela Universidade de São Paulo, vulgo Fevelete USP, passei por FUVEST, passei por Enem, então tô acostumadíssima com essa coisa de redação. E hoje o que eu trago aqui, galerinha que chegou pela primeira vez? Na primeira aula do minicurso, eu trouxe aqui um desafio de redação aí para vocês. Um simulado de redação no formato Enem, ou seja, no formato de texto dissertativo argumentativo. E para recuperar aquilo que eu trouxe aqui na última aula, o que é que eu vou fazer? Vou lembrar a vocês qual a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, que é esse tipo que vocês vão ter que fazer lá no dia da prova, tá bom? E o tema escolhido, né? Não sei se vocês se lembram, o tema é de gênero, preconceito de gênero. Quem ficou com dúvidas, volta lá no vídeo, tá bom? Gente, estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Introdução, sempre um parágrafo de introdução. Vai ter 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo sempre de conclusão. Só que eu vou explicar isso aqui para vocês na prática, porque eu passei um desafio para vocês escreverem. Quero ver se alguém tentou. Quem não tentou, vai que ainda dá tempo, corre que ainda dá. Pratica e aproveita para aprender um pouquinho sobre o tema, para refletir um pouquinho sobre essa problemática aqui, porque lembra que eu falei para vocês? Enem sempre propõe desafios. Vocês têm que escrever os desafios, perceber o que acontece no mundo aí e tentar encontrar uma solução para aquilo. É isso, gente. Introdução. O que a gente sempre faz numa introdução? A gente mostra o problema, a gente apresenta o problema, né? E na conclusão a gente fecha dando uma solução, mas existem conectivos para ajudar vocês a fazerem isso. E no desenvolvimento, vocês vão trazer os argumentos, vocês vão ilustrar, vocês vão trazer os motivos daquele problema, vocês vão trazer as consequências daquele problema e vão discorrer sobre. Hoje eu vou trazer um exemplo aqui real de uma redação que eu considero, tá? Lá nos 900. Não é nota 1000. Só que eu vou comentar com vocês por que ela não chega a ser nota 1000. Porque vocês não precisam tirar nota 1000. Se tirar, ótimo, maravilha. Mais uma redação 800, 900 é excelente. A gente começa de baixo e a gente vai melhorando. Lembra aquele meme? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. É isso que eu espero de vocês. Eu tô começando aqui, preciso da ajuda de vocês para conseguir aí trazer cada vez mais recursos para o canal, para eu conseguir ajudar vocês aí de uma forma melhor e mais alegre e mais descontraída. Preciso que vocês me ajudem compartilhando essa ideia com os colegas. Compartilhe o canal que eu possa ajudar vocês neste processo. Vou trazer aqui logo de cara, sem perder tempo, porque é aquilo que eu falei. Mini curso é papum, é rápido. É lá, direto ao ponto, sem enrolação, sem nhen. Direto, já. E não foge do canal, segue comigo até o final. Segue até o final, fica comigo até o final. Ó, gente, que mico! Eu ainda vou criar umas musiquinhas aí com vocês, mas eu preciso do incentivo de vocês. Então vamos lá, gente. Bora lá? Vou colocar aqui já
de cara um modelo de redação, que é o que eu estou prometendo para vocês, não vou enrolar não. Já vou colocar de cara e vou aproveitar este modelo de redação para dar dicas de conectivos, de como você pode começar o seu texto, de como você pode finalizar o seu texto. Aproveita para fazer anotações. Aproveita aí, galera. Volta, corre lá na minha primeira aula dos 5 temas. Né? Você saberia escrever sobre eles? Já pesquisa, já se informa sobre. Né? Corre que ainda dá tempo. Cada minuto é ouro. Quando dizem que tempo é dinheiro, nesse sentido, porque tempo é valor. Tempo é algo extremamente importante, a gente não pode perder. A gente não pode deixar passar essas oportunidades como essa aqui. Modelo de redação. Hoje eu não vou colocar modelo nota 1000, não, porque nota 1000 vai ser de vocês que vão participar aqui e vão me trazer de volta, vão me trazer esse feedback. Vocês que vão tirar a nota 1000. Tá bom? É isso que eu desejo para vocês do fundo do meu coração. Um modelinho agora de redação, mais ou menos 900. Eu comento por que não atingiu o 1000, tá? Que é para vocês tentarem chegar lá, mas sem pressão, né? Praticando, praticando, que uma hora dá, que uma hora chega. Então bora lá, gente. Vou colocar aqui para vocês o modelinho, vocês lembram? Vocês lembram desse modelinho aí? Eu tinha passado a questão do preconceito de gênero. E o tema, então, tá aqui, ó. O desafio do combate ao preconceito de gênero na sociedade brasileira. É um tema que tá aí, gente. Que pega todo mundo, não tem jeito. Homem, mulher, enfim. É uma coisa que pega. Pega demais no ambiente de trabalho, na escola, nas mídias, né? Então, olha só, gente, o desafio do combate ao preconceito de gênero na sociedade brasileira. Aqui eu coloco título como opcional, mas vamos dar uma lidinha neste modelo aqui. Quem tiver interesse, eu mando, eu disponibilizo esse modelo. Quem tiver interesse de receber ele em doc, em PDF, é só chamar aí no zap que tá passando aí no canal, tá certo? Então vamos lá, gente, bora lá, bora analisar. Bora fazer uma análise e pensar um pouquinho sobre como construir o seu texto. Pega lá a caneta e o papel e escreve, vai anotando, vai construindo o seu texto. Olha lá, gente. Preconceito de gênero. Um obstáculo ainda presente na sociedade brasileira. Gente, aqui que é a problemática. Isso foi constatado. Lembra na aula anterior que foi colocado lá os textos motivadores? Eu trouxe na aula anterior justamente um modelo de prova, um simulado de redação de Enem. Né? Se você não está por dentro, se você perdeu a aula, volta lá para entender, tá? Então, eu apresentei um modelo, eu dei um simulado de redação e hoje eu estou trazendo esse modelo de redação aí que já estou explicando que não é nota 1000. E vou falar por que que não é nota 1000, mas é excelente. É top também. Para ser top não precisa ser 10, não precisa ser 1000. Tá ok? É isso, gente. Olha lá. Primeiro parágrafo. Dei uma olhadinha, 5 linhas, eu havia dito para vocês. Um texto dissertativo argumentativo, ele deve ter mais ou menos de 25 a 30 linhas. Este aqui eu cheguei em 28. Se for passar a caneta, muito provavelmente chega aos 30, às 30 linhas. Cada parágrafo mais ou menos do mesmo tamanho. Então vamos tentar equilibrar sempre desta forma, tá? O primeiro parágrafo aqui, se vocês olharem, que é o parágrafo introdução. Eu tenho aqui exatamente 5 linhas. E o que a gente tem na introdução? De novo, gente, a apresentação do problema. Pensa que é tipo o trailer. Você tem um filme e lá você tem o trailer, né? Que mostra o panorama, que mostra o contexto sem muito aprofundamento. Mostra de forma resumida e rápida do que eu vou tratar o texto. Então, é apenas uma apresentação. E aqui,
Se vocês lembrarem lá nos textos motivadores, tinha lá um deles era a Constituição Federal. Você pode usar o texto motivador como fonte motivadora para vocês escreverem. Então, olha só como eu começo este daqui, mas pode iniciar de outra forma. E eu vou passar aqui os conectivos, algumas ideias de conectivos. Tá ok? Olha só como eu comecei esse texto. Leitura meio robótica, de narração de futebol, mais uma vez. A Constituição Federal de 88 garante a igualdade de direitos entre homens e mulheres, contudo, vírgula, na prática, vírgula, essa igualdade ainda não é plenamente vivenciada, pois o preconceito de gênero continua presente em diferentes espaços da sociedade brasileira. Ponto. Esse tipo de discriminação impede o reconhecimento das capacidades individuais e perpetua desigualdades históricas, tanto no mercado de trabalho quanto nas relações sociais. E se vocês olharem aqui, os textos motivadores, volta lá na outra aula. Sim, gente, 25 minutinhos vocês assistem a aula anterior, por isso que eu chamo de mini curso, direto ao ponto, efetivo, claro, rápido. Volta lá, não perde, reassiste, compartilha. Tava tudo lá. Aqui eu só organizei com as minhas palavras e coloquei. Eu poderia colocar de outras formas. Gente, a introdução, mostrei. É sobre isso que eu vou discutir. Motivos, consequências, eu coloco nos outros de desenvolvimento, tá certo? Solução é só no fim. Parágrafo de conclusão, tá? Olha só, introdução, como é que eu posso começar? Para começar, vírgula. Primeiramente, vírgula. É fato que, vírgula. Como se vê, vírgula. Hoje em dia, vírgula. Na nossa sociedade, vírgula. No Brasil, vírgula. Vocês percebem que os conectivos da introdução são sempre seguidos de vírgula. Tá certo? São esses, para eu colocar o problema. Como se vê, eu poderia colocar aqui, como posto na Constituição Federal de 1988, existe a igualdade de direitos entre homens e mulheres, vírgula, porém, isto não é respeitado em todas as instâncias. Vocês percebem que dá para a gente mudar a forma como eu coloco. Então, dei várias ideias aqui de como iniciar, e sempre uma vírgula em seguida. Na aula anterior eu falei, nunca coloca eu acho, tá? Texto dissertativo, argumentativo, ele não aceita esse tipo de pronome, tá? Não é eu. Aqui a gente tem que ter senso de coletividade, né? Se vai falar, usar pronome nós, sempre pensa no coletivo, porque geralmente ele traz problemas sociais, de ordem da sociedade como um todo, né? Você como um indivíduo, como você enxerga esses problemas ao seu redor, da sua coletividade, tá? Então, nunca eu, tá bom? Então, sempre de forma aí indefinida. Como se vê, como se pode notar, como se percebe, vírgula, tá certo? Aí a gente segue para os parágrafos de desenvolvimento. Aqui, como eu mostro para vocês, a gente tem 1, 2 e 3, cada um com mais ou menos 5, 6 linhas. Lembra que eu falei para manter mais ou menos do mesmo tamanho? E cada parágrafo do desenvolvimento, que é onde eu trago detalhes, que é onde eu ilustro, que é onde eu trago motivos, eu aprofundo o tema que eu trouxe lá no trailer, lá na introdução. Eu aprofundo, eu trago as consequências, como que aquilo é mostrado na sociedade, como que aquilo aparece na sociedade. Então, se você tem 2 argumentos, 2 motivos, 2 parágrafos, um para cada. E assim vai. Aqui eu estou colocando 3. E no caso de conectivos para desenvolvimento, vai depender da ideia que você vai trazer, né? Se vai ser de contraste, se vai ser de adição ou não. Aí vai depender do sentido que você quer trazer, tá? Eu vou lendo com vocês
e comentando, tá certo? Olá, um dos principais fatores que mantém o preconceito de gênero é a herança cultural patriarcal. Então, aqui eu já estou trazendo um motivo daquilo que está lá na introdução. Um motivo por que acontece esse preconceito de gênero. Estou trazendo uma explicação com a qual eu concordo. Desde o período colonial, a sociedade brasileira foi construída com base em valores que colocavam o homem em posição de autoridade e a mulher como figura submissa. Mesmo com os avanços legais e sociais, essas ideias ainda se refletem em comportamentos e oportunidades desiguais. De acordo com pesquisa do IBGE, lembra, a IBGE estava como fonte lá dos textos motivadores do simulado que eu trouxe lá da aula que está aí no canal. As mulheres ainda recebem salários menores e enfrentam mais dificuldades para alcançar cargos de liderança. Isso estava lá. Né? Se você tem esse conhecimento de mundo, você conseguiria trazer aqui. Isso demonstra que o preconceito de gênero é um problema estrutural que ultrapassa o âmbito individual. Tá vendo aqui a questão da coletividade, de você explicar um problema de forma coletiva, que afeta a todos. Não é o eu, por isso que o eu aqui não é aceito. Tá certo? Que é um problema de ordem coletiva sempre, tá? Então, aqui eu coloquei como primeiro motivo para aquilo acontecer. Olá, parágrafo 2 de desenvolvimento. Além disso, ou seja, mais, eu estou adicionando. Né? Aqui eu uso um conectivo de adição, sempre vírgula em seguida. Além disso, a falta de educação voltada para a igualdade contribui para a continuidade dessa discriminação. Muitas vezes, vírgula, estereótipos são reforçados desde a infância. Preciso de água. Quando meninos são incentivados a brincar de boneca, quando meninas são incentivadas a brincar de boneca e cuidar, enquanto meninos são estimulados à liderança e à competição, essa diferenciação precoce reforça papéis de gênero que se perpetuam na vida adulta e dificultam o respeito à diversidade. Nas redes sociais, por exemplo, é comum ver ataques e piadas direcionadas a pessoas que não se encaixam nesses padrões. Aí vem a questão da discussão de gênero, o que é masculinidade e o que é do feminino. Os textos motivadores trouxeram isso também. Por isso que eu falo, a escrita do texto começa na leitura dos textos motivadores. Né? Então, olha só, eu peguei como fonte os próprios textos motivadores para eu argumentar, certo? Então, a gente pode usar a proposta, a gente deve usar para montar o nosso texto. É óbvio que não pode fazer um copia e cola, pelo amor de Deus. Você discorre, você aprofunda, você coloca, você acrescenta o seu conhecimento de mundo, certo? E mais um, tá? Aqui vai ser corrido, gente. Eu quero focar um pouquinho aqui na conclusão também, tá certo? Diante disso, é essencial que o Estado, por meio do Ministério da Educação, promova políticas públicas que incluam a temática de gênero no currículo escolar, incentivando o debate sobre igualdade e respeito mútuo. Além disso, empresas e instituições devem adotar medidas que garantam oportunidades iguais e combatam atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho. Por fim, a mídia pode atuar de forma positiva ao valorizar a representatividade feminina e desconstruir estereótipos em novelas, propagandas e programas de entretenimento. Aqui já daria até para ser considerada uma conclusão. Por isso que eu falo, esse não é o modelo de redação nota 1000. Vocês percebem? Eu dei uma quebradinha aqui, né? Por incrível que pareça, a discussão aqui ela ainda não é muito profunda. Ela traz discussões e fatos que não são assim tão complexos. São meio que conhecidos já. Se você assiste a televisão, se você lê as redes sociais, se você está minimamente antenado, você sabe disso, né?
Não é algo tão complexo, tá ok? Agora, focando aqui no que eu coloquei, estruturalmente como conclusão. Olá, em suma, ou seja, resumidamente, vírgula de novo sempre. O preconceito de gênero ainda é um grande desafio no Brasil e precisa ser enfrentado com ações conjuntas da sociedade e do poder público. Somente com educação, políticas de equidade e conscientização será possível construir um país mais justo em que gênero não determine o valor de uma pessoa. Fim. Agora, minha voz está acabando? Como que a gente pode finalizar algumas ideias de conectivos? Aqui eu coloquei em suma, mas eu poderia colocar também logo, vírgula, portanto, vírgula, por conseguinte, vírgula, dessa forma, vírgula, finalmente, enfim, posto tudo isso, concluindo, né? Então, são várias formas de você finalizar o seu texto. Mas por que, professora Selminha, por que, professora Selma Lauton, esse texto ele não alcançaria a nota 1000? Vejamos alguns pontos. Lembra que o Enem, ele analisa o seu texto, ele corrige o seu texto, ele dá nota ao seu texto por habilidades. É sistema, né, de habilidades, certo? Então ele vai analisar habilidades. Aqui eu coloquei algumas que tá lá na proposta de redação que eu trouxe para vocês no simulado, tá? Volta lá, porque aqui eu quero terminar mais ou menos com 25 minutos, tá certo? Para cumprir com a proposta de mini curso rápido, efetivo e direto ao ponto, certo? Com relação à competência de número 1, que seria a norma padrão. Escrita, ok. Só que a linguagem não tá tão sofisticada assim. Não é vocabulário tão rebuscado, tão técnico, ok? Então é um vocabulário um pouco mais simples, um pouco mais conhecido, tá ok? Competência de número 2, o tema foi bem desenvolvido, mas a argumentação, ela já é conhecida, ela é um pouco previsível já. E sem muito aprofundamento crítico, você vê que eu não trouxe aqui autores, eu não citei, eu não trouxe muita coisa, eu usei do que estava lá como fonte na própria proposta de redação, Constituição. Não veio do meu conhecimento de mundo, estava lá. Por isso que eu falo, se você fizer bom uso dos textos motivadores, você garante uma boa nota. Agora, se você traz coisa a mais, um plus, a sua nota tende a subir, né? A sua nota tende a ser melhor. Embora aqui o tema tenha sido muito bem desenvolvido, né? Modéstia à parte, foi previsível. É algo meio que até de senso comum, sem tanto aprofundamento assim, sem tanta coisa adicionada. Tá certo? Quiser citar um filósofo, ótimo. Parafraseia ele, segundo filósofo tal dizia que pode, perfeito. Não precisa citar com as palavras, não precisa usar aspas, a não ser que você saiba decor a citação. Seria até legal pegar algumas citações aí e ter de cor. Pensou que lindo? Coloca lá na prova, citação entre aspas, e coloca depois entre parênteses quem disse. Pensou que maravilha, que plus, que seria esse, mas se vai usar, usa com cuidado, sabendo o que está fazendo. Não coloca lá só para enfeitar, tá bom? E a competência de número 3. Estrutura foi coerente, não houve problemas, mas sem muita variedade de repertório. Foi aquilo que eu falei. Exatamente, faltou citar autores, filmes, movimentos. Ficou uma discussão um pouco mais vaga, mas mesmo assim a nota seria altíssima. Vocês veem? Competência de número 5. Proposta de intervenção adequada e respeitosa aos direitos humanos, embora genérica. Mais uma vez, houve perda de pontuação, a nota não chega a atingir 1000 por conta dessas coisas que eu falei. O que enriquece um texto? Citações,
ilustrar mais com movimentos sociais, ilustrar mais com filmes, de repente, com livros. Pensou que maravilha? Quanto melhor o repertório de mundo seu, maior a sua chance de conseguir uma nota 1000. Mas eu digo, não se cobre tanto. A gente primeiro começa, depois a gente melhora. É isso que eu resolvi fazer aqui. Eu ainda não tenho tantos recursos aqui para oferecer o canal todo cheio de efeitos e tal. Tô aprendendo, mas é assim que a gente começa e depois a gente melhora. E eu vou melhorar com a ajuda de vocês, porque eu confio em vocês e no potencial de vocês. E vocês vão voltar aqui para falar como é que vocês foram na prova de vocês. Por favor, comentem, compartilhem, tá certo? É isso, uma ótima prova a vocês. Frequentem aqui o canal, se inscreve se não se inscreveu, ativa o sininho, que eu vou colocar aqui que inclusive é o fim, mas continua. É um processo. A gente vai continuar com o canal. Volta aqui e me faz companhia e me anima também. Coletividade, gente. Joinha. Então, por hoje é só. Precisar, chama lá no Zap que tá rodando aí no vídeo. Vou tirar aqui vou remover aqui a tela. Vou aparecer grandona aqui meio, com o cabelo meio arrepiado, gente. Será que com a touquinha ainda eu fico melhor? Deixa eu ver. Ah, não sei não. Gente, até a próxima, galerinha. Conto com vocês aí nas próximas e não desiste. Ótima prova. Quem quiser fazer o desafio do texto, me chama aí no Zap. Quem sabe a gente consegue aí conversar sobre.